eu tinha preparado uma mensagem e quando eu pisei aqui, eu senti Deus falar para mim, muda a mensagem. E uma vez aconteceu isso com o Eibe, há muitos anos atrás, nós estávamos deitados, né? E aí eu vi ele levantar e preparar a mensagem, ele estava andando no quarto, orando. E aí eu falei assim, amor, você vai pregar sobre o quê? E ele me falou que ele ia pregar. Só que aí de manhã eu fui para o culto, quando ele foi pregar, ele pregou algo totalmente diferente do que ele tinha me dito. Aí depois eu perguntei assim, amor, mas você não ia pregar sobre isso e isso? Ele falou, mas quando eu estava subindo na escada, Deus falou, muda a mensagem. E eu, com a minha boca grande, eu pensei, isso nunca que vai acontecer comigo. Porque se eu preparar uma mensagem, vai ser aquela que eu preparei. E eu não vou mudar quando eu estiver subindo. E quando eu entro aqui, eu sinto, muda a mensagem. Eu falei, valeu Deus, estou aqui. Mas gente... e eu quero falar sobre algo que eu tenho certeza que vai tocar os nossos corações. O Espírito Santo está aqui e nós não viemos só assistir uma conferência. Nós viemos para ser tocados pelo Senhor, para ser transformados pelo Senhor, para sairmos mulheres diferentes. E eu tenho certeza que você vai sair diferente. Sabe por que você vai sair diferente? Não é por causa da pessoa que está aqui, mas é porque a semente da palavra de Deus não volta vazia. Deus vai falar aos nossos corações. Então fale para Deus, Deus, eu abro o meu coração para receber a tua palavra. Amém, aleluia. Gente, você já esteve ou convive ou já se deparou com uma pessoa que ora, que vai para a igreja, que está envolvida, que é até líder de célula, mas é difícil de conviver com ela? Não olhe para o lado, continue olhando para mim. Você fala assim, eu não consigo entender como que essa mulher é uma mulher de Deus, mas não é fácil conviver com ela. Não é nada fácil, é difícil. Por que que isso acontece? Por que que isso acontece na nossa vida? Você sabe que isso pode estar acontecendo porque muitas vezes nós, essa mulher, que às vezes é difícil de conviver conosco mesmo, estamos diante de pontos cegos. O que é um ponto cego? Você sabia que nós, fisicamente, nós seres humanos, no nosso globo ocular, nós temos um ponto cego? E uma vez, um oftalmologista estava explicando que isso acontece esses pontos cegos, né? Porque quando dá o cruzamento do nervo óptico, muitas vezes a gente perde aquelas frações de segundos e a gente não consegue ver ou perceber. Mas assim como nós temos pontos cegos físicos no nosso olho, nós também temos pontos cegos na nossa alma. E é a nossa alma que é manifesta, que as pessoas percebem, que elas convivem, que elas percebem o nosso comportamento, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de se portar. Fala da nossa alma. E a nossa alma vai refletir as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Aquilo que aquela pessoa fala, não é fácil conviver com você. É a sua alma se manifestando. E o que é um ponto cego? É um campo de visão que fica obstruído. Muitas vezes nós não queremos ver ou não queremos lidar com os nossos pontos cegos. Todos nós temos pontos cegos. Uma vez eu escutei uma pastora contando uma ilustração que eu achei muito interessante. Essa pastora, a mãe dela estava numa casa de repouso e a mãe dela tinha Alzheimer.
E Alzheimer é uma doença muito difícil. Eu tenho a minha mãe que tem Alzheimer e não é fácil, né? E essa pastora estava contando que a mãe dela estava nessa casa de repouso e ela foi visitar a mãe dela. E ela estava lá tentando ter uma conversa com a mãe, quando de repente, uma das outras senhoras que estavam na casa, amiga da mãe, chegou lá, a Márcia, mas ela estava sem as calças. Ela estava só com a blusa, estava sem as calças. Então, essa pastora virou e falou assim: Márcia, você está sem as suas calças. Ela falou: não, eu estou de calça. Falou: Márcia, você não está de calça. Ela falou: eu estou. Márcia, você não está de calça. Aí veio uma enfermeira e falou: Márcia, querida, você não está de calças. E ela falou: eu estou de calças. Aí a enfermeira falou: ok, Márcia, tudo bem, você está de calça. Tá bom, querida, você está de calça. E você pode ficar pensando: mas o que isso tem a ver com pontos cegos? O que isso tem a ver com pessoas difíceis de conviver? Quantas vezes nós somos como a Márcia? As pessoas tentam nos avisar de áreas das nossas vidas, de comportamentos, de atitudes. E nós batemos o pé e falamos: não, eu não sou assim. Vai olhar primeiro para ti. E a pessoa fala: ok, então você não é. Você não é assim. Tá bom, você está de calças. Quantas vezes nós agimos assim? Mas se nós quisermos crescer, nós vamos ter que lidar com os pontos cegos nas nossas vidas. Vamos ter que lidar, porque não tem como nós mudarmos, não tem como nós crescermos, se nós não entendermos que tem a possibilidade de nós termos pontos cegos. Nós queremos ir mais profundos, nós queremos ser controladas pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós recebemos Jesus no nosso coração, nós ganhamos, né, o Espírito de Deus está dentro de nós. Nós fomos salvos quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. O nosso espírito é recriado. E isso aconteceu quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. O nosso corpo, já que nós somos espírito, alma e corpo, o nosso corpo, a palavra de Deus fala que um dia Deus vai nos dar um novo corpo. Isso fala do futuro. Então, passado, futuro e a sua alma. A sua alma é o presente, é o que está sendo santificado, é o que Deus quer lhe dar, é o que Deus quer trabalhar. E é justamente nessa área que nós vamos falar hoje. Se nós quisermos mudanças vai levar perdas. Vai ter coisas que nós vamos ter que perder. E perdas leva choro. E choro leva dor. Mas nós queremos mudar. Nós queremos ir mais fundos com Deus. Nós queremos ser mulheres de Deus. Que não seja difícil de conviver conosco. Que nós possamos realmente refletir Jesus nas nossas atitudes, na nossa vida. E que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus realmente em nós. Não somente na igreja, mas nas nossas casas. Deus espera que seus filhos mudem. Eu não posso ser a mesma Andréia de ano passado. Se eu for a mesma Andréia de ano passado, alguma coisa está errada. Eu preciso ser uma pessoa melhor. O mundo todo está sempre em constante mudança. Nada nesse mundo está estático, está parado. Até os objetos inanimados estão em mudança. Você sabia? Você sabia que essa mesa aqui, ela está mudando? Ela não é a mesma? Mas como assim? Se nós tivéssemos um equipamento para entrar aqui e analisar os prótons, os elétrons, os nêutrons dessa madeira, desse púlpito,
você veria que eles estão em constante mudança. Quando eu ligo a luz, ele muda. Quando eu chego perto, ele muda. Quando eu bato nele, ele muda. Quando eu me afasto dele, ele muda. Tudo no mundo está mudando, tudo está mudando. E Deus espera que nós, os seus filhos, também mudemos, melhoremos, se tornemos pessoas melhores. Quem aqui quer ser melhor? Aleluia! Nós vamos aprender. Existem mudanças boas e mudanças ruins. Mas a palavra de Deus fala, em Romanos 8, 28, que Deus... Olha, vamos ler lá o que fala em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Olha o que a palavra de Deus fala. É um versículo muito conhecido. E olha o que a palavra de Deus fala. Romanos 8, 28 fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas nas nossas vidas, Deus quer cooperar para o bem, para a nossa melhora. Todas as coisas, todas as nossas decisões, todas as nossas circunstâncias, todos os nossos fracassos, todas as nossas atitudes. Deus quer pegar todas essas coisas e cooperar para o bem. Aí você fala assim, não, mas espera aí, coisa ruim Deus quer cooperar para o bem? Na minha vida, como que você pode falar que algo ruim pode cooperar para o bem? Como que você pode falar que um câncer pode ser uma coisa que Deus pode cooperar para o bem? Eu não estou dizendo que foi Deus que mandou o câncer, nem a doença, nem o mal, mas Deus quer pegar aquilo e transformar em bênção. Quantas pessoas eu já vi dando testemunho que passaram por momentos difíceis, de uma doença, uma tragédia, ou algo difícil na vida deles. Mas depois que eles passaram por aquilo, eles passaram a ver a vida e o ser humano e as pessoas e as coisas de maneira diferente. Por quê? Porque aquilo que era ruim cooperou, né, para que ela se tornasse uma pessoa melhor. Deus, não é que ele queria essas coisas ruins. Porque a palavra de Deus fala que Jesus andava por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Eu não acredito que Deus mande doença para o seu povo para ensinar lições. Mas eu acredito que diante desse mundo que é caído, diante das escolhas que nós fizemos, dos nossos pais, nós enfrentamos sim dificuldades, mas diante dessas dificuldades, Deus quer pegar todas aquelas coisas e transformar para o bem. Deus quer cooperar para o bem. E eu gosto de uma ilustração. Quem aqui gosta de bolo? Em geral, todo mundo gosta de bolo, né? Em geral. Mas agora, né, não está muito na moda, né? Mas, se a gente pegar uma xícara de trigo, você já comeu uma xícara de trigo? É gostoso? Não. Uma xícara de manteiga é gostoso? Não. 2 ovos é gostoso? Não. Uma colher de fermento é gostoso? Pô, pior. Uma xícara de açúcar é bom? Não. Mas alguém pegou todas aquelas coisas e fez um bolo. Deus quer pegar todas as coisas que acontecem conosco e transformar para o bem. Todas as coisas, né? Como a palavra de Deus para aqueles que amam e fazem segundo a sua vontade. E quando Deus usa essas coisas, Ele espera que diante das circunstâncias, diante da vida, diante da luta, diante das coisas que nós passamos, haja mudança e crescimento na nossa vida. Mudança e crescimento. Se não está havendo mudança e crescimento na nossa vida, algo está errado. A igreja não é um clube social. É um lugar onde nós temos que vivenciar a transformação de Deus nas nossas vidas. Tem que haver uma transformação. Desconfie se não estiver havendo uma transformação. 1 Coríntios 3, 18.
Olha o que a palavra de Deus fala. 1 Coríntios 3,18. Vamos ver o que a Bíblia fala. Olha só. Que a palavra de Deus nos fala. Opa. Acabou aqui. Não sei o que aconteceu. Ah, voltou. Ai, desculpa, não é 1 Coríntios, é 2 Coríntios. 2 Coríntios 3,18 fala assim. E todos nós, com o rosto descobertos, contemplamos a glória de Deus. Somos transformados. Somos o quê? Transformados de glória em glória na sua imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Somos transformados. Deus espera que nós sejamos transformados. Transformação é imediata. Eu aceitei Jesus e puf! Jean é um gênio. Hoje eu estou vestida de Jean é um gênio, né? Puf! Mudei. Não. A transformação é um processo diário. Somos transformados. E você sabia que você pode fazer um testezinho para ver se você está sendo transformada? Vamos fazer esse teste para ver se Jesus está fazendo uma obra nas nossas vidas, se nós estamos permitindo Ele para fazer essa obra. Olha só, a palavra de Deus fala em Gálatas 5 que existe 2 tipos de pessoas. A Bíblia fala que existe as pessoas que praticam as obras da carne e as obras do Espírito. Então vamos ver, vamos fazer o nosso teste aqui sobre as obras da carne. As obras da carne são conhecidas, são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. Ah não, pastor André, esse negócio de idolatria, isso aí eu não tenho na minha vida mais, eu já entreguei a minha vida para Jesus. Será? Será que você não idolatra algumas pessoas, coisas? Né? Essas bolsas ninguém pega, isso aí ninguém faz. É uma, né? Isso eu sei que para os homens às vezes é bem difícil, os carros, né? Eles têm uma coisa com carro. Mas a Bíblia fala idolatria. Idolatria é tudo que eu coloco no lugar de Deus, tudo que aquilo para mim é mais importante do que qualquer outra coisa. Feitiçaria, não, feitiçaria não. Esse aí eu nunca fui feiticeira, nunca tive nada com feitiçaria. Mas sabe aquela crente que fala assim, a fulana fez isso para mim, e ela vai me pagar. Deus é justo. Ainda põe o nome de Deus. A desgraça vai chegar na casa dela. Meu Deus. Isso não é uma coisa que os feiticeiros fazem? Mas Deus é fiel, eu ainda vou ver ela na desgraça. Cuidado com a feitiçaria. Se a gente fazia isso, a gente não deve fazer mais, né? Aí fala assim, inimizades. Ai, meu pai, vai chegando o Natal e aquela crente começa a fazer confusão na família. A crente. A tua irmã vai me pagar. Esse ano eu vou dar o mesmo tipo de presente que ela me deu. Inimizades. Rixas. Ciúmes. Ciúmes? Gente, eu fico de queixo caído quando eu ouço uma mãe reclamar que o filho dela tem que dar uma cesta básica escondida da esposa. Como que uma pessoa que é cristã não permite que o marido ajude a mãe? Como? Eu não consigo entender isso.
A tua irmã não tem outros filhos, não? Só sobra para você. Todo mês tu tem que levar as coisas. E o marido às vezes vai escondido para a casa da mãe. Porque se a esposa crente, que vem para o culto, que levanta a mão, oh glórias. Uma vez eu vi uma cena interessante na nossa igreja, lá em Santarém. Uma mulher estava cantando aquela música, o amor de Jesus é maravilhoso. E tinha duas crianças brincando, só que elas estavam aprontando, né? Aí ela, o amor de Jesus, menino, o amor de Jesus, como? Que coisa? O amor de Jesus é Mas como é que pode uma coisa dessa, gente? Né? Mas essas são as obras da carne. E olha só, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras. Meu Pai Celeste, agora eu abri a lata de minhoca. Ira. Cadê meu sapato? Cadê meu sapato? Que eu não acho nada. Aí desce o espírito de mártir, né? Se não sou eu nessa casa. E todo mundo diz, sai de perto que a mamãe tá que tá hoje. Mas é a crente, meu pai, é a crente. A mulher de oração, Jesus. Tem misericórdia. Discórdia, divisões, facções, inveja. Inveja. E não me diga que você não luta com isso. Eu lembro quando eu era adolescente, eu fui passar umas férias em São Paulo. Eu tinha uns 12 anos. Entrou uma mulher, né, lá onde a gente estava, tinha uma festinha acontecendo. Era uma loira de cabelo comprido, toda bonita. Eu lembro até hoje, gente, ela estava com um sapato vermelho e todo mundo dando atenção para ela. Aí ela tirou o sapato para dançar e eu fui lá e comecei a tentar quebrar o sapato da mulher. Ai, meu Deus. Inveja, né? Inveja, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a essas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, isso é sério. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. E vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É isso que Deus espera de nós. Nós praticávamos essas coisas, mas agora nós não podemos praticar mais. Por quê? Porque isso não pertence mais a nós. Nós vivemos no Espírito de Deus. A nossa alma está sendo transformada, santificada. Pastor André, eu quero ser transformada, eu quero ser mudada. Mas não faça igual o faraó. Moisés lascou praga lá no faraó. E aí a Bíblia fala que era rã na panela, rã para onde ele andava era rã. Aí ele falou, chama Moisés! Chegou Moisés. Tira essas rãs. Ele falou, quando você quer que eu tire essas rãs? Ele falou, amanhã. Quem em sã consciência ainda vai dormir com rã? Mas quantas vezes nós queremos ser transformadas? Mas amanhã. Amanhã. Eu vou ser legal com a minha cunhada, mas hoje ela vai me pagar. Amanhã. Não, gente, nós queremos ser transformadas hoje. Muitas vezes existem pontos cegos na nossa vida que nós precisamos ser libertos, precisamos colocar, como o apóstolo fala, crucificar a carne. Se são pontos cegos, como é que eu vou saber? Você não disse que ponto cego a gente não... É um nervo que cruza e a gente não percebe? Vamos ver. Se são pontos cegos, como que a gente pode saber?
Você é uma pessoa encorajadora ou uma pessoa destruidora? Você encoraja, você levanta as pessoas ou você destrói? A pobre da irmã está lutando lá para fazer um dinheirinho. E aí ela vai com você e fala assim, eu estou pensando de fazer trufa. Está chegando o calor, estou pensando de fazer umas trufas de maracujá. Ih, não dá não. Isso é ruim, menina. Menina, esse negócio de trufa vai derreter tudo. Mas eu estou pensando de levar no isoporzinho. Eu vou vender no Life, ou sei lá, lá no Congresso das Irmãs. O pessoal lá não paga. É horrível. Não adianta vender trufa. A coitada estava tão animada, mas ela saiu tão desanimada, tão destruída. Você é encorajadora ou destruidora? As pessoas se tornam melhores ou piores quando estão do seu lado? É fácil conviver com você ou é difícil? O que as pessoas falam acerca de você? Se você quer saber se você tem ponto cego, se eu quero saber o que tem seu ponto cego, veja o que as pessoas falam de você. Você já viu aquela amicíssima sua que fala assim, amiga, eu gosto tanto de você, mas Deus me livre de ser tua inimiga. Por que alguém falaria isso? Já é para você levantar a antena e pensar, por que ela falaria isso? Por que ela diria que Deus me livre de ser sua inimiga? O que a sua mãe fala de você? Minha filha, você não é fácil, eu vou te dizer, o teu marido é um santo. Por que sua mãe falaria isso de você? Às vezes, estamos diante de pontos cegos e não percebemos. Mas o que as pessoas falam acerca de você? E lá vem ela, sujou. Alguma coisa está errada, né? Quais são as razões que nós não queremos lidar com os pontos cegos? Existem algumas razões. Por que muitas vezes nós não queremos admitir e não queremos lidar com pontos cegos nas nossas vidas, com áreas das nossas vidas que precisam ser trabalhadas? Algumas razões porque nós não queremos lidar é porque lidar com ponto cego dói. Dói reconhecer, dói se expor, dói revelar algo acerca de você. E aí nós percebemos que nós não éramos tão legal como a gente achava que a gente era. Já viu aquela pessoa que ela arruma emprego e dentro de uma semana ela perde o emprego, aí ela arruma outro emprego, dentro de 10 dias ela perde o emprego, aí ela arruma outro emprego, dentro de um mês ela perde o emprego, aí você vai falar assim, você não está mais trabalhando lá? Menina, é um ambiente terrível lá. É terrível. Todo mundo é macumbeiro. Olha, é uma opressão lá dentro. Peraí, todos os empregos que você passa e você não passa tantos dias, passa tão poucos dias, todo mundo é macumbeiro. E se eles são macumbeiro, você está levando Jesus, você é a luz. Alguma coisa está errada, gente. E às vezes nós damos desculpa. É uma perseguição. É porque eu sou muito boa no que eu faço e todo mundo quer me derrotar. Hello? Acorda, Alice. Alguma coisa está errada. Temos que parar e pensar o que está acontecendo. O que está errado. Às vezes dói. Se nós queremos mudar, lembra que eu falei? Para nós mudarmos vai ter dor. Porque nós vamos ter que encarar pontos, áreas das nossas vidas que precisam ser trabalhadas. Às vezes nós não queremos encarar os pontos cegos por orgulho. Orgulho. Alguém fala, mas você sempre faz isso. Eu? Lembra da Márcia, gente? Lembra da Márcia, né? Quem é você para falar de mim? Vai tirar a trave do teu olho para vir tirar o cisco do meu. Olha o orgulho. Se sua mãe sempre fala que você faz. Se seu marido sempre fala que você faz. Seus amigos sempre falam, você sempre faz isso. Hello, pode ser que você está diante de um ponto cego. Pode ser uma área que você não está tendo, ou eu não estou tendo discernimento e precisa ser trabalhada.
Outra razão porque nós não lidamos com ponto cego, medo. Alguém vai te corrigir, te falar, não quero escutar, sai. Não quero ouvir, lá. Medo de se expor. Sabe outra razão porque nós não lidamos com nossos pontos cegos? Preguiça e teimosia. Nós temos áreas nas nossas vidas que precisam ser transformadas, que precisam ser tocadas pelo Senhor. E muitas vezes, por teimosia, nós não permitimos que Deus trabalhe naquela área. Pastora Andréia, eu nasci assim, a minha avó era assim, a minha mãe era assim, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Só falta cantar a Gabriela. Eu nasci assim. Eu sou sempre assim. Tem gente que perde a família, perde o emprego, perde o marido, porque não quer mudar. Ah, meu filho, você comeu a carne, agora você vai chupar os ossos, você vai aguentar. Porque quando você casou comigo, eu já era assim. Hello, ok. Mas você não pode mudar? Você não pode ser transformada pelo Senhor? Nós temos que estar abertos para mudanças. Mudanças. Sabe outra área que também nos leva a não querer lidar com os pontos cegos? Traumas. E traumas é algo verdadeiro, gente. É algo que dói. É algo que nos machuca. Alguém fez algo conosco, uma maldade. Aconteceu alguma situação, uma crueldade. E eu fiquei marcada com aquele trauma. Só que às vezes a pessoa que está convivendo comigo, ela está sofrendo por um trauma que ela não cometeu. Não foi ela que fez aquilo comigo, mas porque eu estou machucada, eu faço as outras pessoas ao meu redor sofrer. Tipo, uma mulher foi estrupada, foi abusada, e ela entra no casamento, está com relacionamento com o seu marido, mas ela não se entrega totalmente. Ela não quer sexo. Aí o marido fala, mas o que está acontecendo? É porque eu fui machucada, eu fui violentada, ou isso, aquilo. É uma dor lícita. É verdade, dói. Mas você precisa lidar com isso. Porque aquele coitado não pode passar a vida refém de uma coisa que aconteceu na nossa vida. Precisamos lidar com os traumas. Precisamos encarar os nossos pontos cegos. Por quê? Para que as pessoas que convivam conosco possam se sentir bem, possam ver Jesus nas nossas vidas. O que fazer então, pastora Andréia? E eu tenho 4 minutos, 4 pontos, 5 pontos. O que fazer então com os pontos cegos? Primeiro, ore pedindo a Deus com sinceridade que lhe mostre os seus pontos cegos. Olha o que a palavra de Deus fala em Salmo 19, versículo 12 a 14, fala assim: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Olha o que a palavra de Deus fala. Existem áreas nas nossas vidas que eu não consigo perceber. E eu preciso da luz do Espírito Santo. Fale, Espírito Santo de Deus, me mostre. Me mostre por que as pessoas muitas vezes não querem conviver comigo. Por que às vezes eu vou para a célula e as pessoas se afastam de mim. Gente, Deus não quer que a gente viva assim. Deus, Ele nos salvou. E Ele quer que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo viva em plenitude com aquilo que Ele fez na cruz por nós. Mas, para que haja uma transformação na nossa vida, nós temos que permitir. E, para que haja uma transformação na nossa vida, nós temos que reconhecer as áreas em que nós estamos falhando. Então, peça a Deus, Senhor, talvez está acontecendo coisas comigo, esteja aberto com a possibilidade de ser pontos cegos, áreas que nós não estamos conseguindo ver. A segunda, peça ajuda de outras pessoas. Essa é um pouquinho difícil. Por quê? Porque quando a gente pede uma pessoa para ser transparente em áreas que eu preciso melhorar, eu tenho que estar bem segura de que quando aquela pessoa falar,
eu não vou ficar com raiva dela. Pergunte para sua mãe: mãe, a senhora falou que é difícil conviver comigo. Por que a senhora falou isso? Não, minha filha, é porque... Não, é coisa assim que desde criança você é assim. Tudo bem, mãe, mas o que é? Às vezes a pessoa tem até medo de falar, né? Porque ela pensa, ela vai chutar o pau da barraca. Não é só o pau da barraca, não. Ela vai botar a barraca para baixo. Fale, pergunte para ela: por que, mãe? Me ajude. Peça para sua discipuladora: quais as áreas que você vê na minha vida que precisam de mudança? E quando aquela pessoa falar, não fala: ah, olha quem fala. Ué, você não pediu para melhorar? Então deixa que a pessoa fale, né? Peça ajuda, esteja pronto para ouvir. Pergunte para os seus filhos: meu filho, como que a mamãe pode ser uma pessoa melhor? Ah, mãe, eu acho que a senhora tem que separar as suas roupas antes de sair. Porque a senhora fica tão nervosa quando a senhora vai sair. Cuidado, você pode estar rindo de você mesmo. Ah, mãe, quando a senhora fica assim, né? Acho que é a TPM, né? Eu não sei. Às vezes a senhora está com uma cara. É uma área que precisa ser trabalhada, é uma área que precisa ser colocada diante da cruz de Cristo, é uma área que precisa, né? Que Jesus opere uma transformação na nossa vida. Comece declarando quem você é em Cristo Jesus. Você sabe que isso te ajuda. Um comportamento é instalado na nossa vida pela repetição. E isso aqui, gente, não é coach nem pensamento positivo. A Bíblia está recheada de palavras que nós devemos confessar. Por quê? Porque as palavras, ela têm poder de mudar os nossos pensamentos. Porque nós somos aquilo que nós pensamos. Se eu penso, né, que eu sou amargurada, que eu sou derrotada, que eu não valo nada, eu vou agir assim. Por isso a palavra de Deus fala: diga ao fraco, eu sou forte. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Fale. Quando nós acreditamos num pensamento, nós temos a tendência de andar aquele mesmo comportamento. Porque quando nós acreditamos num pensamento, nós criamos na nossa mente, no nosso cérebro, vias neurais. É como se fosse assim, ó. A nossa mente é um grande pasto. E quando nós acreditamos em algo, nós andamos. E você já viu quando você anda num pasto, o que acontece? Você vai baixando o capim, não é verdade? Acontece isso na nossa mente, gente. Você vai abaixando o capim e andando. E na outra vez, você vai andar, quando você vê um passo e já vê um capim baixo, qual é a sua tendência? Andar no capim baixo, não é verdade? Porque você já criou uma via neural. Você já acreditou naquilo. Então você tende a agir do mesmo jeito. Uma pessoa impaciente, né? Ah, eu assumi aquilo, eu sou impaciente. Então você vai andar naquele, eu sou impaciente. E da próxima vez você vai ser impaciente. E da próxima vez você vai ser impaciente. Mas como é que eu posso criar outros caminhos? Falando. Vou fazer bem rapidinho. Eita, já está negativo aqui meu tempo. Vou fazer bem rapidinho aqui um teste com vocês. Nós vamos contar de 1 até 50. Em voz baixa. Tá? Quando eu começar, 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3. Agora me diga o seu nome. Me diga o seu nome. Como é? O que aconteceu com o seu pensamento com a contagem? Parou. Sabe por que ela parou? Porque a sua língua falou algo. A sua mente é controlada pela sua boca. Por isso que nós temos que declarar a palavra de Deus. Por isso que Deus fala para nós declararmos a sua palavra. Não é pensamento positivo,
é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus na nossa boca tem tanto poder como na boca do próprio Deus, porque é a palavra de Deus. Então nós temos que declarar. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos desanimados, né? Quando nós estamos não acreditando, nós temos que pegar a palavra e começar a declarar. Você sabia que quando você declara coisas positivas, quando você declara a palavra de Deus, diga o fraco, eu sou forte, você libera no seu corpo dopamina, é um hormônio que te anima. E Deus sabe disso, porque Ele nos criou. Então nós temos que criar o hábito de declarar a palavra. Então declare, eu sou o amor de Deus, eu sou alegria. Ai, pastor Andréa, mas e quando eu não agir com alegria? E quando eu não agir com amor? Você faz o 5º ponto, né? Peça perdão que você não agiu de acordo com a palavra de Deus. Não agiu com amor? Não agiu com alegria? Meu filho, me perdoe. Amor, me perdoe. Eu sou a alegria. Eu não sei se você é a alegria. Você talvez não está vendo, mas eu sou. E você logo vai ver. Né? Porque a palavra de Deus tem esse poder de nos transformar. E receba pela fé, que é a última coisa. Receba pela fé aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Jesus não só nos salvou o nosso espírito. Ele salvou o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. O nosso espírito foi regenerado, foi recriado na cruz. A nossa alma está sendo salva diariamente através das circunstâncias. E o nosso corpo, um dia nós vamos receber um novo corpo.